Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Gederson Freitas e hoje, 14 de novembro, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Vazamento na Dark Web atribui conteúdo à CCAA. Após quebra, FTX diz que está investigando possível hack. E a BBC conecta especialistas explicam como os crimes cibernéticos são investigados. E eu começo com essa notícia que fala: vazamento na Dark Web atribui conteúdo à CCAA. Um site na Dark Web especializado na venda de dados despejou no dia 1º de novembro um arquivo cujo conteúdo é atribuído pelos operadores ao site da organização brasileira CCAA, a marca de uma franquia de escolas de língua com sede no Brasil. A descrição do material contém o endereço ccaa.com.br. O arquivo traz quase 1 milhão de registros, são exatamente 979.592, cada um com 10 diferentes campos que são identificados como ID, User Login, User Pass, User Nickname, User Email, User URL, User Registered e User Activation Key, além de User Status e Display Name. O material está num arquivo comprimido de extensão RAR com tamanho de 48,8 megabytes, que gera um arquivo padrão CSV de 165,7 megabytes protegido por senha. Essa senha, no entanto, é pública. A descoberta foi feita por um pesquisador brasileiro que monitora a Dark Web constantemente. O site que expôs o arquivo oferece dados para venda e também muitos para download gratuito como esse. O post no qual o arquivo é oferecido gratuitamente contém uma espécie de ficha técnica indicando que a origem do material é o endereço da empresa na internet. Entre os dados para venda, há muitos associados a governos como China, Índia, Hungria e outros países. É sempre preocupante quando a gente vê grandes empresas passando por problemas ligados a vazamentos e grandes vazamentos de dados, porque geralmente expõe sempre pessoas. Então é preocupante. Espero que, sinceramente, pare por aqui e que não haja uma maior repercussão e que não se tenha mais dados sensíveis. Claro que parte dos dados que foram associados, se realmente pertencerem à empresa, é possível que seja feita alguma ação de troca de alguns campos ali que são importantes. O resto fica a dúvida, que outros dados esses criminosos teriam e como isso pode prejudicar as pessoas. Acho que uma investigação, se realmente a empresa passou por algum incidente, precisa ser realizada para que se descubra como isso aconteceu. Após quebra, FTX diz que está investigando possível hack. Um dia depois de a corretora de criptomoedas FTX ter entrado com pedido de recuperação judicial devido à grave crise de liquidez que enfrenta, a empresa soltou um comunicado no sábado, dia 12, no qual diz que está investigando transações não autorizadas nas contas de clientes que fizeram com que ao menos $1 bilhão em fundos desaparecessem. Um relatório da empresa de pesquisa de criptomoedas, Elliptic, calcula o valor que pode ter sido roubado ou hackeado em $515 milhões. A nota é parte da mais recente saga do colapso da FTX, que afetou algumas empresas australianas. A corretora de criptomoedas Apollo Capital, que administra mais de $100 milhões para clientes, tinha cerca de 1,5% de seus ativos no token nativo da FTX, que caiu 92% na semana passada. A Telstra Ventures, braço de capital de risco da maior operadora australiana de telecomunicações, havia realizado uma rodada de investimento Série B de $420 milhões da FTX. No sábado, John Ray III, o recém-empossado executivo-chefe da FTX, disse em comunicado que ocorreu acesso não autorizado a certos ativos e que a empresa estava em contato com autoridades e órgãos de polícias. Como parte do processo de concordata, a empresa está transferindo seus fundos de criptomoedas restantes para um local de armazenamento mais seguro. Na semana passada, a FTX e seu fundador Sam Bankman-Fried
passaram de queridinha das criptomoedas para párias, com o pedido de concordata após uma corrida aos depósitos e um resgate fracassado da exchange de criptomoedas Binance. A implosão da exchange já custou bilhões de dólares aos clientes em depósitos de criptomoedas perdidos, desencadeando investigações policiais que podem levar a acusações criminais. As notícias do possível hack da FTX começaram a se espalhar no Twitter no dia 11, quando operadores de criptomoeda examinavam registros de transações públicas que documentavam o movimento de criptomoedas. A natureza exata das transferências permanece obscura. Segundo pesquisadores de segurança, pode ter sido resultado de um hacker que obteve acesso ao sistema da corretora ou de um insider funcionário interno com acesso privilegiado que desviou os fundos. Um grande roubo provavelmente tornaria ainda mais difícil para a FTX reembolsar clientes e outros credores que já perderam bilhões de dólares que colapso da empresa. Estima-se que a FTX deve 8 bilhões de dólares de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Em um comunicado inicial, na sexta-feira, a FTX disse que tinha mais de 100 mil credores. É uma notícia bastante preocupante. É óbvio que empresas do mercado financeiro precisam de um nível muito maduro de segurança. E se houve realmente esse incidente, esse ataque, é óbvio que precisa de uma investigação e também falar, ou melhor, comunicar isso depois de anunciar a falta de capacidade de continuar com seus serviços é no mínimo suspeito. Acho que vamos acompanhar as cenas aí dos próximos capítulos, mas percebam, muitas vezes a gente pensa que um incidente, um ataque cibernético, ele se dá simplesmente porque há um agente externo com bons conhecimentos e muito foco em prejudicar ou tirar alguma vantagem de alguma empresa específica. Isso sim é verdade, mas também, muitas vezes, pode ter agentes internos. Isso é realmente um grande desafio, porque boa parte das empresas do mercado, principalmente brasileiros, tem uma tendência a não acreditar que esse tipo de risco possa se materializar. E aí, pensar em que pessoas têm acesso privilegiado, pensar em como monitorar determinadas ações ou situações que podem trazer maior risco, ter claro quais são os procedimentos de resposta a incidente para esses casos, são vitais. Veja o que aconteceu com a FTX. Então, a gente vai acompanhar muita coisa, espero que tudo seja esclarecido e que possamos aprender com esse incidente e com tantos outros que têm acontecido no mercado. A BBC Conecta. Especialistas explicam como os crimes cibernéticos são investigados. Na última semana, o Olhar Digital participou da BBC Conecta, evento realizado pela Associação Brasileira de Bancos com uma programação voltada à tecnologia bancária. Em um dos painéis, a delegada da Polícia Civil, doutora Nayara Caetano Borlina Duque, o head de cibersegurança do C6 Bank, José Luiz Santana, e André Borges, coordenador da Comissão de Cybersecurity da BBC, explicaram como a ciência de dados e o trabalho do DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais, têm atuado no combate à prevenção de crimes cibernéticos. O artigo 154 da Lei de Crimes Cibernéticos pune invasores de dispositivos eletrônicos com o objetivo de roubar dados ou instalar malwares capazes de prejudicar o usuário e beneficiar o cybercriminoso. De acordo com a doutora Nayara, a punição para casos em que a pessoa tinha participação em alguma prática criminal cibernética era ínfima, com o pagamento de uma cesta básica ou de um acordo de não persecução, em que o infrator reconhece seu erro e são aplicadas outras formas de reparação de prejuízos causados pelo crime. A partir do caso da Carolina Dickmann, que teve fotos íntimas roubadas de seu celular, a legislação brasileira alterou a punição para a detenção de 3 meses a 1 ano. Com a redação da Lei 14.155 de maio de 2021, os crimes cibernéticos passaram a incluir o furto e estelionato utilizando dispositivos eletrônicos e agravou a penalidade para os infratores da lei.
O artigo começou a penalizar em razão desse evento. A pena que existia ainda era muito branda, de 3 meses a 1 ano. Esse tipo de penalização para a área criminal é muito pequena e acaba sendo favorável para vários institutos despenalizadores. Dessa forma, a pessoa não ficaria presa. Mas hoje, com a alteração legislativa, a pena foi aumentada de 1 a 4 anos, disse a doutora Nayara. Outro ponto abordado foi em relação à participação de laranjas em crimes cibernéticos, aqueles que emprestam sua conta para o recebimento de valores obtidos de forma criminosa. A doutora disse que os laranjas conscientes, aqueles que colaboram de forma espontânea para a realização de uma prática criminosa, são responsabilizados da mesma forma que os criminosos organizadores da fraude. Em entrevista ao Olhar Digital após o painel, a delegada da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Federal explicou como é realizado o trabalho para identificar os laranjas conscientes dos laranjas inconscientes, aqueles que não sabem ou não dispuseram suas contas para a transferência de valores obtidos de forma criminosa. Outro ponto discutido no painel foi relacionado a como a ciência de dados pode auxiliar na investigação dos crimes cibernéticos. José Luiz Santana, head de cibersegurança do C6 Bank, comentou sobre as principais dificuldades no combate de golpes. Para Santana, uma das principais dificuldades para os bancos é quando o cliente é vítima de uma engenharia social em que todos os indícios apontam que ele realizou as operações criminosas. Em depoimento ao Olhar Digital, Nayara comentou que a Polícia Civil tem utilizado todos os recursos tecnológicos de investigação criminal, incluindo Big Data e Machine Learning. A matéria está bem interessante, eu acho que acrescento aqui a necessidade de que se tenha boas alianças entre instituições privadas e públicas e todos os órgãos fiscalizadores e investigativos para que de fato os criminosos sejam identificados e punidos. Hoje a internet, ela muitas vezes, embora não seja verdade sempre, ela dá uma ideia de que a pessoa pode ficar no anonimato. Então, se todos colaborarem para terem log dos eventos, adequado monitoramento, comunicarem às autoridades legais, disponibilizarem todos os registros para que esses crimes sejam investigados e, se possível, punir, né, adequadamente os criminosos. Mais do que isso, boa parte dos crimes, eles acabam ultrapassando as fronteiras do próprio país, né, tendo origem em outros países, ou criminosos aqui utilizando mecanismos de outros países para atacarem algumas empresas, algumas vítimas aqui. A colaboração internacional também ela é extremamente importante. Não dá para ficar, de certa forma, acreditando, né, que será possível, apenas com o que a gente tem hoje, identificar e punir todos os criminosos. A lei evoluiu, é verdade, evoluiu sim, né, está punindo de forma cada vez mais rigorosa, isso é muito bom. Agora, é preciso que haja esse tipo de evento, né, que melhore os logs, que se tenha essas parcerias, que se ajude na investigação, que as empresas comecem a se conversar, né, a comunicar quais são os detratores, quem são as pessoas que estão tentando aplicar golpes, para que seja possível uma colaboração organizada para dificultar cada vez mais a vida dos criminosos e, claro, quando o crime se materializar, que seja possível ter elementos para investigar e encontrar, né, a origem desses ataques. Acho que isso tudo é bastante importante. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado, e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações podemos fazer a diferença, trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia, ótima semana a todos e até a próxima.